Boa noite, podemos sentar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tem gente vindo pela primeira vez no nosso grupo aí. Levante a mão só para a gente saudar. Vamos dar uma salva de palmas, sejam bem-vindos, né? Glória a Deus. Quem veio ano passado? Levante a mão. Salva de palmas. Maravilha. Ano passado, semana passada, né, minha gente? Que bom, que alegria. Quem está em casa nos acompanhando também. A gente, às vezes, na virada de ano, a gente fica meio assim, né? Tem hora que a gente vai falar, a gente ainda, né, demora um pouquinho para acostumar, que já estamos no ano de 2023. Minha gente, amanhã a igreja nos recorda e vamos celebrar dia do quê mesmo? Alguém lembra? Dia de Reis, né? Dia de Reis, chamado pela igreja Epifania. Essa palavra Epifania é muito importante para nós nessa noite, diante daquilo que Deus quer falar no nosso coração. A palavra Epifania significa um anúncio escancarado de Deus, da abertura do coração de Deus para todos os seus filhos. É a manifestação. A Epifania, nós falamos que é a manifestação de Deus. Quando os reis, né, nós temos aqui o presépio, que eles foram guiados pela luz e eles chegaram diante do menino Jesus e ali então a salvação para todos nós. Então esse ano nós iniciamos assim, com o coração aberto, com o coração entregue na presença de Deus e claro, esse ano com certeza nós estamos fazendo planos, sim ou não? Já fizemos alguns planos aí ou não? Na virada do ano, ou agora na primeira semana, no primeiro mês, é um tempo que a gente usa para fazer planejamento. Não é verdade? Alguém já fez o planejamento aí pessoal? Sim ou não? Algumas metas que você quer atingir durante esse ano? Meta financeira, sim ou não? Afetiva, né? Trabalho, saúde, né? A gente vai olhando para a nossa vida e a gente vai colocando alguns pontos aí para a gente poder ter um norte, para a gente poder, esse ano, dar passos, né? Não queremos ficar parado. Alguém quer ficar parado no lugar aí ou não? Não, nós queremos caminhar. Mas, veja, essa palavra de hoje me chamou muito a atenção e no final do ano vou partilhar um pouquinho daquilo que a gente também pôde buscar, se abastecer. Deus vai falando conosco, Deus vai nos clareando a mente, o coração, vai nos iluminando. E é claro que eu vou olhando para a minha vida como pessoa, vou olhando para a minha vida como pai, como esposo, vou olhando para a minha vida como fundador desta comunidade, vou olhando para a comunidade, e a gente vai colhendo de Deus aquilo que Deus vai se comunicando conosco. E Deus vai se comunicando conosco à medida que a gente vai se colocando na escuta dele, né? Por exemplo, como eu acabei de dizer, as metas, aquilo que a gente quer, dar passos na nossa vida pessoal. Então, em cada momento que a gente vai rezando e vai se colocando na presença de Deus, Deus vai orientando a gente. Ele vai nos dando pistas, sinais, né? Ele vai clareando através de fatos, situações, pessoas. E, claro, já pensando nesse grupo, rezando pela minha vida, mas já pensando depois, colocando os meus ouvidos, né? Escutando Deus, este evangelho de hoje me chamou muita atenção, apenas uma palavra que me chamou muita atenção. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode pegar o evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Se você tiver aí no seu celular instalado também, é muito importante você acompanhar conosco, senão você só vai ouvindo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Quem estiver em casa, pegue aí também. E que bom, já é um grande sinal para nós, né?
Hoje eu coloquei nos grupos aí, depois no final vou pedir para alguém da comunidade ficar aí no final, pegando o seu celular de você que não está inscrito no nosso grupo. A gente tem alguns grupos de divulgação, né, para a gente ter um contato, para a gente mandar para você tudo que a gente vai fazendo, relembrando. Então, hoje à tarde eu colocava no grupo exatamente o seguinte: olha, não se deixe acomodar pela chuva, venha rezar conosco. Né? Deu uma cutucada, porque senão a gente fica acomodado. A gente fala assim, vai estar chovendo, hoje está frio, vou ficar em casa, né? E aí às vezes vai uma palavrinha daquela, dá uma puxadinha na gente e fala assim, é verdade, a gente faz tanta coisa, a gente sai, não é verdade? A gente vai ver a parada de Natal, a gente vai ver show, toma chuva. Por quê? Porque é algo que a gente colocou uma prioridade, né? Então que bom que você também hoje colocou essa prioridade para vir rezar conosco e estar nesse grupo de oração. Então a palavra de Deus vai dizer assim, 1 João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, ele decidiu partir para Galileia, ele, Jesus. E ele encontrou com Filipe. E Jesus disse a ele, segue-me. Só vamos ficar com esta palavra porque foi isso que chamou muito a atenção ao meu coração e eu comecei ali a rezar com esta palavra, a meditar com essa palavra. Minha gente, nós já vimos aí o ano passado e estamos entrando nesse ano e sabemos perfeitamente que foi um ano de bênção. Mas nós estamos vendo, qualquer pessoa consegue perceber e ver que os tempos não estão para brincadeira. É ou não é verdade? Os tempos estão abreviados. Depois da pandemia, nós podemos ver que a coisa não voltou mais como estava antes. Não é verdade? As coisas estão abreviadas. A gente está vendo cada dia mais, né? Sinais, manifestações de todas as formas que os tempos estão abreviados. E para isso, então, nós precisamos trazer para o nosso coração esta palavra dessa noite, porque nós precisamos, eu e você precisamos ter pressa para fazer a vontade de Deus. Nós somos seres humanos, temos todos os direitos de aproveitar a vida, devemos aproveitar a vida. Nós temos essa herança dada por Deus, que é a nossa história, a nossa vida. Mas dentro dessa herança nós também temos que entender que nós também temos deveres e não só direitos. E até mesmo para a gente aproveitar a vida no bom sentido, como um cristão, nós precisamos entender que nós precisamos ter pressa para fazer a vontade de Deus. Porque quanto mais nós nos colocarmos em escuta para fazer a vontade de Deus, claro, nós vamos ser felizes, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo. Nós vamos encontrar essa felicidade que está nele. Mas, ao mesmo tempo, nós também vamos conseguir ter clareza para a gente não cair em ciladas, para a gente não cair em furadas, para a gente não ficar cochilando, para a gente não demorar em fazer a vontade de Deus. Nós bem sabemos disso, eu sei, você sabe. Muitas vezes, a gente tem que levar um chacoalhão de Deus com as circunstâncias da vida. É naquele momento que Deus fala, presta atenção, você pode fazer tudo, mas não me deixe na sua vida de lado. Não me busque só no momento de desespero. Esteja comigo o tempo todo. E aí, esta grande palavra, essa grande palavra que o Senhor traz hoje, segue-me. Seguir Jesus é ir na companhia dele, é ir no passo dele, no ritmo dele. E aí, eu rezando, quando essa palavra me veio, lógico, quero trazer aqui para nós, me veio uma comparação hoje no coração com a rede social, porque tá no auge, a rede social, é ou não é? Nós usamos ela aqui para evangelização. Mas é algo que eu vou falar para você que você entende perfeitamente, porque qualquer um hoje tem uma rede social e tem um perfil na rede social, sim ou não?
Você tem o seu perfil na rede social? Eu tenho ou não tem? Tem no Facebook, tem no Instagram, não é? Tem no WhatsApp. Você tem, alguém tem. Se não tem para o pessoal, tem para o profissional. Mas tem um perfil lá, tem ou não tem? Eu ainda estou me acostumando com essas coisas todas também, né? De perfil. Até fui conversar um pouco hoje com as filhas. Falei, me explica um pouco mais aqui, porque tem coisa que é mais técnica, né? E os jovens, eles são mais apurados nessa parte, né? A gente usa, mas a gente não tem total entendimento. E então me veio essa comparação no coração, guardando essa palavra segue-me. Segue é seguir, seguidor. Nós temos que ser seguidores de quem? Ih, muito fraquinho. Quem que você está seguindo hoje na sua rede social? Você tem um monte de gente que você segue, tem ou não tem? Sim ou não? Tem. Você recebeu um monte de convite lá e você clica naquele botãozinho azul lá, seguir, estou seguindo. Tá ou não tá? Às vezes a gente nem sabe muito bem quem que é, de onde que veio, não é? Mas, então, Padre Alex Nogueira. Mas tem gente que não segue o Padre Alex Nogueira. Tem gente que segue só o Alex. E nem sabe muito bem quem que é o Alex, né? Mas segue. Porque ele fez uma propaganda bonita lá, ele falou bonito, fez um negócio chamativo, e a pessoa gostou da fala dela, eu vou seguir esse cara. Gostei da fala dele. Não existe assim? Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas que a gente segue na rede social que são pessoas da área da saúde, um personal trainer, um fisioterapeuta, um nutricionista, que começa a dar umas dicas pra gente e fala, nossa, eu tô precisando desse negócio aí, vou seguir essa pessoa. É ou não é? E aí todo dia você vê as postagens da pessoa, quando ela coloca alguma coisa, ela fala, nossa, olha que legal. E a gente vai seguindo. Na área profissional também. Às vezes você tem alguma profissão aí que é de venda, é de alguma coisa, você vê lá a pessoa dando dicas, você fala, pô, vou seguir essa pessoa aqui. E você começa a ouvir os conselhos daquela pessoa. Sim ou não? A gente começa a dar atenção. Hoje nós estamos vivendo essa era que nós podemos dizer da influência, dos influenciadores que nós estamos vivendo nesse planeta. Tem muita gente influenciando muita gente. Sim ou não? Para tudo quanto é coisa. De tudo quanto é coisa, tem gente influenciando as outras. Nós nunca vivemos numa era que não foi de influência como essa. Nunca. Veio para ficar. Influência, 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 seguidor, seguidor, seguidor. E vamos olhando para essa passagem, fazendo aqui uma analogia, uma comparação, e eu quero colocar para você o texto aqui que eu trouxe, técnico, né? Para a gente entender um pouquinho. Seguir algum perfil é um ato que mostra as suas ideologias, os seus valores, as suas crenças. Quando você segue algum perfil, imediatamente, sem você perceber, você está mostrando no que você acredita. Sim ou não? Você está mostrando no que você acredita, você está mostrando nos seus valores. Porque se você está seguindo alguém, aquela pessoa supostamente tem alguma coisa que é valor para você, ou que ela acredita, e que você está lá seguindo. Como o padre Alex Nogueira. Isso. Aí, tá vendo? Então é quase impossível conhecer alguém que não tem o seu perfil em alguma rede social. Há alguns anos, o comportamento social mudou e não existe escapatória. Desde o ato de comprar, que está migrando crescentemente para plataformas digitais. Quem que compra por internet hoje aí? A maioria das vezes. Mercado Livre. É ou não é? Mudou o comportamento nosso hoje, né? Você compra hoje, amanhã está na sua porta. É um comportamento que mudou também por causa da rede social, por causa de um influencer. Alguém começou a mandar para você, compra esse produto, tá barato, em 10 vezes sem juros, e começou a disparar para você, tem uma hora que você entrou lá, e quando você entra, babau. Você vai começar a receber informação o tempo todo. É ou não é? Você não recebe? E-mail, você não recebe no seu WhatsApp? Compra no Mercado Livre. Compra, isso você colocou um produto específico, vê um monte de promoção daquilo, ligado àquela área, né? Se é de esporte, pronto. Dá-lhe propaganda, o tempo todo na sua cabeça, para fixar até uma hora que você fala, poxa, eu vou comprar.
Mesmo, diga. Aí tem os influencers que daí nós vamos falar isso no final. Por enquanto eu estou no influencer bom. Estou falando de coisa, né, que tem uma garantia, que é o tal do mercado pago. Não é? Esse é garantido, senão ele devolve o dinheiro para você. Né? Mas e que interessante. Às vezes você nem precisa comprar. Mas de tanto ficar ali, ó. Eu vou aproveitar. Alguém já fez isso ou não? Você nem estava precisando tanto naquela hora, mas como está na promoção, eu acho que eu vou comprar. E compra. Então, mudou o comportamento das pessoas por causa dessas plataformas digitais. As grandes marcas que substituíram propagandas por posts e artistas que expõem os seus trabalhos online. O mundo digital está cada vez mais presente. Existem ainda outras categorias entre os perfis populares e nas redes sociais, que é o que eu estou dizendo aqui, os influencers. Né? Então, a navegação, por isso, mostrou-se que além disso, que tem essa parte boa, que todos nós aproveitamos, tem a parte perigosa, que nós estamos vendo hoje. Muitas vezes a gente viu que esse perfil era só de pessoas interessadas apenas, né, em navegar, se distrair. Mas nós estamos vendo pessoas que estão ficando, por causa dessas influências, atingidas por informações de má qualidade e com enorme potencial para prejudicar não só a autoestima, como a saúde mental. Isso é fato. O perigo da felicidade publicada nas redes sociais, onde fica claro que boa parte dos sorrisos e das viagens são estratégias de marketing e resultam em deixar que quem acessa os posts, ela fique infeliz com a vida que ela tem. Isso é o grande perigo. É tanto marketing de tanta felicidade para ir para isso, fazer aquilo, né? Não é só de viagem, aí é de comportamento também, é de atitude. E aí a pessoa vai ficando tão influenciada de ver aquilo, minha vida está uma droga. Minha vida está vazia, porque olha a pessoa é livre, a pessoa faz isso, ela faz aquilo, olha como que ela está se vestindo agora. E aí a gente vai sendo influenciado por essas modas, não só de roupa, mas de pensamento. Fala a verdade, se você algum dia, olhando um post lá, você olhou bem e começou a falar, pois é, né? Minha vida, não sei. Aquilo deu uma mexidinha dentro da gente. Preste bem atenção. Então aqui eu quero fazer essa reflexão com você hoje sobre essa relação entre perfil e seguidor. Porque nós cristãos, minha gente, nós temos que ser seguidor de quem? De qual influencer? Olhe bem para mim, levante a cabecinha, abra os olhos. Qual influencer que você tem que seguir na sua vida? Qual a rede social que você tem que se conectar todo dia? Tem que ser ela. Não estou dizendo que você não pode ver as outras, porque o celular está aí e longe de eu falar assim, você não vai ver mais celular na sua vida. Mas quem que você vai seguir? Seguir é ir atrás, seguir é imitar, seguir é você acompanhar o ritmo. Olhe para 2023, no início desse ano, a quem você tem seguido? Quem tem influenciado a sua vida? Quem influencia hoje os seus comportamentos e as suas atitudes? Espero que seja o padre Alex Nogueira. Ou tantos outros que nós temos aí, eu sei que nós temos, né? Tantos outros homens e mulheres de Deus que influenciam a nossa vida e nos levam para Jesus. Por isso que eu estou pegando aí o telefone, contato, porque você também precisa se inscrever nas nossas redes sociais. Porque lá também nós vamos influenciar você. Por um caminho de santidade, por um caminho de restauração da sua casa, da sua vida, da sua família. E nós temos que usar dessa arma que Deus nos deu. Porque é uma arma hoje, se nós sabemos usar, é uma arma importantíssima. Não é? Mas veja. Então, olhando aqui para a questão da influência. O que está dizendo para nós no dicionário sobre a influência? Significa, entre outras definições, o poder ou a ação que alguém exerce sobre as pessoas e coisas. O poder de influenciar e modificar o pensamento, o comportamento, sem o uso de força.
Vamos ser bem práticos e honestos, todos nós, se alguma vez nós não caímos ou já passamos num trilho de cair por uma influência. Não é? Por essa influência, por esse poder que quem exerce sobre outra pessoa. Porque eu volto a dizer, minha gente, tem gente que fala, eu não falo bem. A gente fala assim, você fala bem, eu não falo bem coisa nenhuma, muito pouco. Tem gente que fala bem demais, que você começa a ver, você fala, nossa, até a voz da pessoa é bonita. Oi, tudo bem, como é que vai, né? As lives, né? A pessoa tem até a voz forte, grossa, né? Só de ouvir a voz a gente já fica meio assim, nossa, vou prestar atenção. Então preste muita atenção nisso, né? Esse poder sobre os outros numa determinada área. Ou seja, ser ou querer ser influenciador por meio das redes sociais significa hoje que deveria ser uma responsabilidade sobre as pessoas. Porque imagina o seguinte, se você é influenciado por pessoas, imagina quem começa a seguir você também. Você tem muitos seguidores na sua rede social ou não? Tem ou não? Tem alguém que segue você? Tem ou não? Um monte de gente lá que pede amizade, que quer ser amigo seu? Você acha que ele não olha o que você posta? Os seus comentários? Ele não vê o que você está vestindo? Se você põe a foto lá, ele não está vendo? A gente não se dá conta que a gente acaba influenciando a vida de muita gente. Com a nossa vida. É tão sutil que a gente acaba fazendo isso também para os outros. Por isso, cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você posta, porque a pessoa vai olhar e falar, o fulano pode, está fazendo, eu também vou fazer. Nossa, que legal. Nós não temos essa visão do quanto que a gente influencia pessoas. Às vezes você fala, mas eu não sou nada. Imagina, eu vou influenciar alguém. Influencia. Às vezes um comentário que você pôs lá, uma coisa que você responde, a pessoa... Porque é fato, gente. Quantas horas que a gente fica lendo o que as pessoas escreveram? Estou dizendo bobagem ou não? A gente não lê o que a pessoa escreve? A gente não vai nos comentários lá e fica vendo, nossa, deixa eu ver aqui o que o fulano falou. Né? Aí o fulano falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fica uma hora lendo o que a pessoa escreveu em relação ao que foi publicado. E quando a gente dá risada é porque está fazendo. É verdade. Então, a partir do momento em que há o cadastro de perfil, que pretende ser um influenciador sobre os outros, seja pela maneira de se vestir, de comer, de exercitar, ou para onde se viaja, por exemplo, é preciso ter consciência do poder que a gente tem junto aos seguidores. Muita gente nos influencia e nós influenciamos muita gente. Só que tem pessoas que têm essa visão da responsabilidade. Tem pessoas que estão preocupadas em influenciar só para ter seguidor, para poder din-din. É ou não é? Quanto mais seguidor, din-din. É ou não é? Status, vaidade. Nossa, tem pessoa que faz questão de colocar. Eu tenho não sei quantos amigos na rede social. E cada hora ela aceita, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, aceitando. Nossa, eu já estou com 10 mil. E às vezes isso para a pessoa, ela sem se dar conta, né? É um status. Então perceba isso. E isso também é evidente quando pensamos em perfis profissionais, né? Como eu falei, dicas sobre a saúde, maneira de levar uma vida saudável, se alimentar melhor, e até como dormir mais com qualidade, né? A gente acha isso hoje, graças a Deus, tem muita coisa boa. Né? E não há como negar que também, nesse âmbito, existe, da parte do influenciador, essa vontade de influenciar o hábito dos seguidores. Quando tem uma pessoa com responsabilidade, ela quer influenciar a gente para a gente mudar os hábitos. É ou não é? Quando você pega um influenciador digital, hoje, na área espiritual, o que está todos os dias lá colocando e falando? É uma forma de influenciar você a mudar o hábito da sua vida espiritual. Não é? Para você rezar, para você buscar. Né? Tem tantos padres hoje que estão na mídia e que eles vão dando orientações espirituais para a gente e todo dia eles vão colocando um conteúdo para nos influenciar, para ver se entra na nossa cabeça,
né? E nos ajuda a mudança de hábito. Por isso é tão importante pensar na figura, então, do influenciador e na pessoa do seguidor. Então, volto a dizer aqui hoje, essa palavra que Jesus está dizendo no Evangelho, naquela época, né, não tinha celular. Era o contato olho no olho. E ele passou lá e falou com aquele Filipe. E ele olhou para Filipe e disse, Filipe, segue-me. Passou lá na coletoria de imposto com aquele que estava no pecado, que fazia tudo errado, né, que estava roubando o povo, e ele falou assim, ô Mateus, segue-me. Não foi isso? E tantos outros que a gente conhece. Ele disse, venha. E ele está repetindo essa mesma palavra para mim e para você nesse ano de 2023. Porque as coisas do jeito que estão caminhando, nós precisamos ter pressa de seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não tem, né, porque ele está em nós, no meio de nós como Espírito. Ele não vai mandar um WhatsApp para você, mas ele tem uma forma da gente segui-lo. Muito clara. Que ele já disse, e está viva essa palavra, que a gente precisa seguir o que ele disse, que é para fazer. Há muito tempo atrás a gente assistiu um filme que ele falava muito isso, né? O que Jesus fazia? Então olhe para 2023 hoje. Jesus está dizendo para você, segue-me. Seja o meu seguidor. E sendo seu seguidor, o que você vai fazer? Prestar atenção no que ele está dizendo. Nós aqui da comunidade temos essa palavra que Nossa Senhora disse nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Só que assim como eu, com certeza muitas vezes a gente mesmo ele falando, a gente não segue. É ou não é? Ele fala, mas a gente não segue. Mas a gente segue outras pessoas que a gente nem sabe de onde que veio, quem que é, mas a pessoa é tão persuasiva, coloca lá as coisas na rede social e a gente já passa a seguir. Nem investiga muito. Então veja só, a palavra seguidor, eu falei para você da influência, né? O que é um influencer? É aquele que tem o poder ou ação que exerce sobre pessoas e coisas. O poder de influenciar, de modificar o pensamento. E eu comecei dizendo aqui, seguir algum perfil é um ato que mostra suas ideias, suas ideologias, seus valores, suas crenças. Minha gente, quanta gente se perdeu da verdade porque começou a seguir coisa. Quanta gente se desviou da verdade do evangelho porque começou a ouvir outras pessoas. E foi influenciada. Sim ou não? Muita gente. Por isso, cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você segue. Então, aquele que segue, o que é o seguidor? Né? É aquele que segue ou vai atrás de alguém ou de algo. É um perseguidor, que ele é adepto de um partido, de uma religião, de uma filosofia. Ou seja, ser seguidor de alguém também é algo muito sério. O seguidor é uma pessoa que concorda com aquilo que o influenciador faz ou diz. Seguir um determinado perfil pode dizer mais até sobre o seguidor do que até o perfil daquele que está sendo seguido. Muitas vezes a gente mostra mais para os outros quem a gente está seguindo, porque hoje tudo da nossa vida ela está exposta na rede social. Sim ou não? Sim, a nossa vida está exposta na rede social. E muita gente observa você, observa a mim, por aquilo que a gente fala, escreve, comenta e por aqueles que a gente segue. Então, por isso que é muito sério. É preciso pensar nessas duas pontas. Perfil, e nós precisamos entender, e aqui eu vou trazer para a realidade mais concreta espiritual. Se a gente olhar aqui
para cima dessa passagem, vou pegar, você não precisa pegar não, os primeiros discípulos. Já existia lá naquela época influencer. Só não tinha o nome. Mas já existia. Olha só, no dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus caminhando, ele disse, o João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Mas por que eles passaram a seguir Jesus quando João falou? Alguma coisa João tinha para poder influenciar eles. Sim ou não? Alguma coisa João tinha na vida dele que ele disse, ó, eis o Cordeiro de Deus. Então perceba que no mundo de hoje, 2023, na nossa caminhada de fé, você também tem que influenciar as pessoas. Você também tem que ter algo que você diz, olha, esse é o caminho. E a pessoa vai ouvir você. Porque você mostra. Você vai entender. Jesus quer que nós tenhamos uma decisão radical nesse ano de 2023. E eu quero repetir algumas palavras, como eu disse para você, que Deus fala conosco, para mim, para nós, cada um de nós. Nós estamos na missa, na virada de ano, né? Porque melhor coisa virada de ano não é cachaça. Melhor coisa na virada de ano é passar na presença de Deus. Não é pular 7 ondas. E depois de muito tempo, né, graças a Deus, esse ano a gente teve a oportunidade e fomos lá passar a virada de ano na Canção Nova, na Santa Missa. E olha as palavras, eu quero trazer para você de novo as palavras. Esse ano nós precisamos declarar o ano da fidelidade a uma herança. Herança do amor de Deus. Esse Deus que é um Deus abençoador. Nós precisamos tomar a posse sobre a bênção na nossa vida, porque Deus é abençoador. Mas eu quero a bênção, eu escolho caminhar na bênção. Essa é a decisão radical de seguir Ele, Jesus Cristo. Eu quero caminhar na bênção. E aí você vai entender mais um pouquinho. Caminhar na bênção de Deus. Nós estamos em tempos exigentes. Nós precisamos ser firmes, fiéis ao Evangelho. Eu estou dizendo, todo mundo aqui é cristão? Sim ou não? Tem alguém aqui que é ateu, que não acredita em Deus? Se tiver, não tem problema. Depois a gente vai conversar e rezar. Mas só o fato de ter vindo é porque acredita. Mas todos nós somos cristãos, sim ou não? Nós aprendemos desde pequeno, e você depois foi ficando adulto, talvez esqueceu porque deu umas amnésia, né? Ser cristão é imitar a quem? A Cristo. Seguir a Cristo. Então perceba, nós precisamos ser fiéis e firmes com o Evangelho, porque o Evangelho é a influência para a nossa vida, minha gente. Essa tem que ser a influência para a sua vida, o Evangelho. Entenda, e nessa parte, há da gente pensar, vamos pensar, se eu não leio, se eu não rezo com a palavra, se eu não conheço a palavra, eu não sou influenciado pelo Evangelho, mas pelas palavras de outras pessoas. E às vezes até na igreja, você vai ser influenciado numa hora errada, numa palavra errada, você vai cair se você não tiver sobre a palavra de Deus. Cuidado, hein? Não é verdade? Tudo você tem que fazer um check-up. O que Deus diz, para ver se está em consonância com o que a pessoa está falando. Porque às vezes é boa vontade, mas às vezes a pessoa se perde e fala uma bobagem. Às vezes porque não teve a formação adequada, e às vezes ela põe o ser em fria. Então preste atenção, Jesus quer nos influenciar por uma decisão radical, para a gente segui-lo nesse ano de 2023. E aqui o padre ainda dizia para nós, esteja atento aos sinais. A herança é um conjunto de bens, direitos, mas também de obrigações. A herança é essa, ou santos ou nada.
E aí ele repetiu palavras do nosso Papa Emérito Bento XVI. Uma igreja mundanizada é desnecessária. São Padre Pio já dizia isso, a igreja nasceu para o mundo, mas o mundo entrou na igreja. E aqui não estou dizendo que a gente tem que ser beato, carola, que a gente não pode tomar chocolate quente, que você não pode ir no churrasco, que você não pode ir na praia. Mas presta atenção, você vai na praia, como que você vai se vestir? Você vai influenciar as pessoas que estão lá, minha gente. Desculpe. E normalmente a gente sai, vai lá no canto lá do Perequê, na última praia que não tem ninguém lá, daí você encontra com a pessoa conhecida, a pessoa olha bem e fala, nossa, olha, o negócio chamou a atenção. Então perceba, comportamentos, atitudes. Nós temos que estar atento a isso, porque a gente influencia as pessoas. E o que Jesus quer para nós, exatamente nesse ano de fidelidade? Pequenas renúncias cotidianas. Seguir a Jesus, nós vamos ter que fazer pequenas renúncias todos os dias. Todo dia você tem que fazer uma renúncia, porque o mundo vai dizer para você fazer uma coisa e você vai ter que fazer o que Jesus pede. Então vai ter que ter uma renúncia. Todo dia tem uma situação de alguém influenciar você para o pecado. Alguém influenciar você para você fazer uma coisa errada. E a quem que você vai ouvir? Tome cuidado. O que você vê? O que você escuta? O que você acessa? Nós homens, você já deve ter visto isso, eu vou dizer aqui, porque às vezes vem no celular. Vem, lógico que vem. Vem no e-mail, vem no WhatsApp, ou vem na rede social. De repente, alguma coisa chamou atenção. Tem umas mulheres mais avantajadas lá, com as posições, né, mais de oferecimento. E você cai na besteira de clicar. Que chama atenção, você fala, nossa senhora, meu filho, se cuida que depois vai começar a vir um enxoval de imagem. E lá um dia, daqui a pouco, aquela imagem, você está perto da sua esposa, abre aquela imagem daquela pessoa lá, daquele jeito. Pronto, já está feita a desgraça. Você nem tem tanta culpa no cartório, no sentido que você está comunicando, mas aquele negócio vem para arregaçar, gente. Vem ou não vem? Se não aconteceu, toma cuidado. Então, preste atenção. Esse processo nosso vai durar a vida terrena, enquanto a gente estiver nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, nesses tempos todos, nós vamos ter que lutar todos os dias por um casamento, por uma família, por um relacionamento, por harmonia, pais e filhos, filhos e pais, casais, todo dia nós vamos ter que lutar. E agora o mais bonito dessa palavra que Jesus quer falar para o teu coração hoje. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, diga o seu nome aí. Ele está dizendo, segue-me. Essa palavra você cai no teu coração, nos teus ouvidos descer, segue-me. E você começar a deixar coisas velhas. Começar a deixar a vida velha. Segue-me. Eu te darei. Segue-me. E depois que a gente começa a seguir a Jesus, e aqui eu estou dizendo para você com responsabilidade, porque nós aqui da comunidade, nós temos uma responsabilidade, sim ou não? Nós estamos em rede nacional, sendo transmitido para quantas pessoas nessa hora? Umas 5.000. Isso é para aumentar. Vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Se você compartilhar. Você não compartilha nas suas redes sociais, no YouTube? Porque veja, a partir do momento que a gente passa a ser influenciado por Jesus, que a gente passa a ser influenciado, a gente se torna seguidor. Um dia eu fui influenciado por ele e passei a segui-lo. E passando a segui-lo, hoje eu sou influenciador. Olha só. Essa é a dinâmica. Segue-me. Você começa a segui-lo. Agora você passa a ser influenciador. Você tem que ser influenciador. Você tem que influenciar as pessoas para seguir Jesus Cristo. E às vezes a gente fica, mas isso é coisa só para quem fala, para quem prega. Não, com a sua vida, com o dia a dia da sua vida, com a sua postura, onde você estiver, você vai influenciar as pessoas, minha gente. E vou dizer outra coisa, que a gente não pode ter medo, mas mais cuidado ainda. Tudo que você começa a colocar de apetrechos,
As pessoas vão olhar. Então, se você carrega uma cruz no peito, tome cuidado. Olha o que você está mostrando. Você carrega a Bíblia, olha o que você está mostrando. Você tem no seu WhatsApp lá um lindo protetor de tela de evangelização. Lá uma hora a pessoa olha, chama atenção. Ela vai olhar para você. Tudo que a gente faz, alguém está vendo. Sim ou não? Alguém está vendo. Influenciar os outros. E é que lindo. A palavra de Deus diz assim, olha, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É pelo Espírito Santo que é derramado sobre nós, que vai nos dar força para nós sermos a sua testemunha. Então, aqui vamos trazer para nós a palavra influência, influenciador e seguidor. Vamos traduzir uma palavra mais prática para a nossa vida espiritual. Ser testemunha. Influenciador é aquele que é testemunha. Que testemunha para o outro com a sua vida, com o seu jeito de ser, a quem ele segue. E é lógico, não é só dizer que segue a Jesus. E aí que a batata assa para nós todos. Porque dizer que segue a Jesus, você vai ter que mostrar com a vida. É ou não é? Não adianta a gente falar que segue a Jesus e aqui é um santo, em casa é um capeta. Não é verdade? Na rua, no trabalho. E a gente é desafiado. É desafiado. Fazia muitos anos, né? Porque toda a vida eu gostei de esporte. Fazia muitos anos por causa das hérnias, um monte de coisa que não dava certo. Esse ano eu fui jogar porque tem lá na família lá o tal do jogo de casado e solteiro. A família se reúne todo final de ano, né? E esse ano eu fui lá jogar e não é por nada não, mas eu tô bem. Com 51 anos eu dei pau naqueles jovens lá. Eles estavam com a língua lá no pé. Para de correr, Mauro. Para de correr. Mas sabe como é que é o jogo, né? Jogo é jogo, né? Campo molhado, aí tem hora que você vai dar um carrinho, você vai com muita sede ao pote, porque a gente gosta de jogar, mas como diz o ditado, quem gosta de jogar não gosta de perder. É ou não é? Tem alguém que gosta de jogar e gosta de perder ou não? Mas nem na cacheta, nem no bingo. A gente quer ganhar, não é verdade? A gente quer brincar, mas a gente quer ganhar. Então, jogo de futebol é um negócio para ter temperatura. E aí nós estávamos lá e é lógico, né? Os casados normalmente são os que estão já com a chuteira pendurada há tempos. E aí vem a galera, dos menininhos, dos jovens, tudo com a chuteirinha Nike, tudo umas coisinhas lá, né? Tudo cheio de não sei o quê. E nós demos um pau neles. Olha, nós só vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar na boa e deixa eles ficar correndo que nem um doido. E aí começamos a ganhar o jogo e eles ficaram apavorados. E é lógico que os ânimos afloram, e aí as divididas começam, né? E como que a gente tem que estar atento, minha gente? Porque é um segundo. É um segundo numa entrada, lógico que a gente erra. Não estou dizendo que a gente não vai errar nunca. Mas se você errar na hora, você já tem que ali pedir perdão e dizer, ó, desculpa que eu errei, foi mal, não era isso. Já acerta ali na hora. Mas a gente tem que estar atento, seja onde for. Estou dando um exemplo para vocês aqui. Porque teve umas situações lá que eu tive que dar umas contornadas. Porque chegavam em mim, mas chegava com gosto. Porque já que eles não aguentavam na corrida, então, as pernas compridas, né? Então vão derrubar ele. Deram uns 2 tombos em mim lá que eu vi a viola em caco, né? Eu falei, nossa senhora, não vou levantar. E a vontade de levantar quando já levanta, né? O peito cresce já a vontade de falar, ó. O sangue sobe na hora. Sobe ou não sobe? Por isso que a gente tem que estar muito atento, né? Porque da mesma forma que sobe, já fala, não, peraí, opa, tô aqui para brincar. Calma, né? Aí pronto, tudo se acerta. Isso. Olha que sabedoria, né, gente? Dá uma salva de palmas para ele, porque oxa! Nós vamos colocar isso como frase nas nossas redes sociais. Para o ano de 2023. Nem sempre família reunida significa estar em harmonia, né? Reúne, tá ali todo mundo, né? Né? Nós sabemos. Então veja só, minha gente. Ser testemunha, né? Nós temos aqui João Batista, João Evangelista, os discípulos, né? E olha que interessante.
como que foi a dinâmica que precisa ser nesse ano de 2023. Ele chamou um discípulo, aquele discípulo influenciou, chamou outro. E aquele veio. E aqueles dois ali foram lá e chamaram o outro. E o outro veio. E está sendo assim até hoje. Até hoje, nós seguimos Jesus e a gente fala, ó, você precisa buscar Deus. Ó, vamos rezar. Ó, vamos no grupo. Olha, vamos na missa. A gente precisa influenciar as pessoas. Então, dizendo em miúdos, olhe bem para mim agora. O André falou para mim ser dócil. Tem que ser dócil. Fala com toda doçura, André. Sai de cima do muro. Entendeu? Tem que influenciar as pessoas. O que você está influenciando as pessoas? Para quê? Aí a gente vai ter que estar o tempo todo pedindo, Senhor, me ajuda, Senhor. Isso vai levar a gente a rezar mais. Porque a gente tem que tomar um cuidado com esse negócio aqui, não tem? Hã? Tem ou não tem? Então, é uma graça porque a gente vai sendo santificado. Quando a gente segue Jesus, Jesus vai trabalhando na gente muita coisa. O primeiro que tem que ser trabalhado somos nós, quando a gente fala assim, eu quero seguir Jesus. E, minha gente, vai passar por crises. Nós vamos passar por crises, porque a gente vai vendo que a gente não é tão bom assim, a gente vai vendo que a gente é miserável, a gente vai vendo que a gente é falho, que a gente tem um monte de coisa para melhorar, então a gente fica naquela crise. Mas não é uma crise que leva você para o fundo do poço, é uma crise que purifica. Porque a gente vai vendo, eu preciso mudar esse comportamento. Quantas vezes você já ouviu isso? E vou terminar aqui. Santa de casa, vai milagre. E eu sempre pensei nessa palavra. Mas a sua vida está mostrando uma santidade? Porque se tiver, vai fazer milagre. Porque não é só o Pedro que curava as pessoas com a sombra dele. Pedro tá? No nosso meio? Não. Quem que é o Pedro hoje? É os homens. Pelo amor de Deus. Pedro, não é Pedra. Quem que é o Pedro hoje? Nós. Quem que são as Maria Madalena? Ah, aí tem problema. É as Maria. Perceba? Então nós precisamos olhar porque nós vamos influenciar as pessoas sim. Seguir a Jesus Cristo é ser uma influencer. Se deixar ser influenciado por Ele e influenciar as outras pessoas. Amém? Seguir a Jesus é isso, minha gente. E tem muita gente na sua casa que precisa ser influenciado. Tem ou não tem? Tem. E aí você fica esperando o vizinho influenciar ele. Não é? Um dia alguém vai falar para ele. Um dia alguém vai vir falar para ele, ele há de escutar. E se não vier? Né? Eu não vou falar, deixa que alguém fale. Porque a gente fala e não escuta. Mas às vezes não é falar. É agir. É a sua atitude. E a gente que é pai, a gente sabe disso, a gente corta um 12 com os filhos. Porque os filhos estão olhando o tempo todo, tá aqui minha filha sentada aqui, estou pregando. Você acha que depois, lá nos dias que a gente está fervendo lá, ela não fala com o zoinho dela? Não precisa nem falar, né, mãe? É, pai. Aí eu... É, né, filha? Estou errado. Vem cá, senta aqui. A gente tem o direito, no sentido que a gente tem sentimento, mas a gente tem que consertar. Que a maior influência é essa, quando a gente admite que erra, quando a gente admite que é fraco. Não é o tempo todo que a gente está lá nas alturas, né? Num nível espiritual hard. Não, gente. Então nós precisamos dessa graça. E aí eu quero encerrar dizendo isso para você. A herança está para aqueles que se assemelham. Assemelham. Por isso Paulo disse, sede meus imitadores. Nós precisamos nos assemelhar. A herança, essa bênção, vai ser derramada àqueles que vão se tornando semelhantes, próximos. E dá-lhe seguir o evangelho. Se você começar a seguir o evangelho, rezar com a palavra, né? Olha aqui essa palavra aqui. Olha só a continuação. Vendo Jesus caminhando, disse, eis o Cordeiro de Deus. Aí os dois discípulos ouviram essa declaração de João e passou a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e vendo que eles estavam seguindo ele, Jesus fez uma pergunta, o que vocês estão procurando?
Eles disseram: ah, Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor mora? E Jesus fez uma pergunta que ele faz para mim e para você, hoje, nesse ano de 2023. Você quer me seguir? Você quer seguir Jesus? Sim ou não? Ele disse para você assim: venha e veja onde que eu moro. Ele faz esse convite. E eles foram, viram onde Jesus morava, permaneceram com ele naquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou o próprio irmão Simão, e lhe falou: nós encontramos o Cristo. Porque eles foram e viram, e experimentaram, e passaram a influenciar os outros. Então você precisa fazer um encontro pessoal com Jesus. Experimentar para você falar para o outro: quem é Jesus? Tem que experimentar. E onde Jesus mora hoje? Lá tinha a casinha dele. Onde que é a casa de Jesus hoje? Todo mundo com medo de responder. Onde que é a casa de Jesus? Onde Jesus mora? Salve de palmas, no meu coração. No teu coração Jesus mora. Então você precisa entrar para dentro, não para fora. O exercício é para dentro. Por isso que ele fala: fecha a porta do quarto, entra, né, no quarto e fecha a porta. O que ele está dizendo? Entra para dentro. Reza, meu filho, conversa comigo. Fala comigo o que você está sentindo, as suas dores, os seus medos. Fala comigo. Eu estou aqui. Jesus mora em você. Você não precisa buscar Jesus fora. Jesus está em você. Mas você só vai ter certeza experimentando. Essa certeza que eu falo para você é porque eu experimentei. E posso dizer para você: ele mora dentro de nós. Você tem que experimentar isso. Porque a hora que você experimentar, você nunca vai buscar mais fora. Fora que eu digo em pessoas, em lugares. Você até vai, como a gente foi, lógico, né? Tem lugares também de pessoas que experimentaram e são instrumento. Mas você não depende mais disso. Você não fica numa dependência, porque você imagina se não dá para ir. Nada contra, minha gente. Amo de paixão tantos padres, né, que nós temos aqui, que eu também escuto, rezo junto, mas eu nunca consegui ir no Padre Marcelo Rossi. Nunca deu. Sou daquele tempo. Nunca fui lá. Você imagina se eu estivesse dependendo de seguir Jesus para ir lá, ter que ir lá para seguir Jesus? Não. Por quê? Porque Jesus está dentro. Então experimenta. Você quer seguir Jesus? Agora todo mundo vai silenciar. Vou mudar a pergunta. Você quer influenciar as pessoas na sua casa? Para elas mudarem de vida? Você quer influenciar as pessoas da sua família para elas mudarem de vida? Sim. Você quer influenciar as pessoas no seu trabalho para elas mudarem de vida? Sim. Nós queremos um mundo melhor? Nós que somos pais queremos influenciar os nossos filhos? Sim. Porque se a gente não influenciar, outros influenciarão. É ou não é? Nós, pais e mãe, se você não influencia o seu filho, o outro influencia. Mas para mim influenciar com o poder de convencer o outro, eu preciso experimentar primeiro. Eu preciso experimentar primeiro. Quero convidar você a ficar de pé, para que a gente possa então rezar. E tem uma oração que eu quero fazer com você antes de nós cantarmos, que é a oração do seguidor. Porque, minha gente, olha que bênção quando eu falo para você de rede social. Tudo que você quiser na rede social, você pode achar para ajudar. A oração do seguidor. Então, eu quero convidar você agora a fechar um pouquinho os seus olhos. Olhando para esse ano de 2023, com tantas metas, com planos, que são muitas vezes planos bons, mas que muitas vezes está só no campo, talvez só no campo material, minha gente. Talvez só no campo externo. Você agora precisa fazer planos e metas para o seu campo de vida espiritual, para a sua vida espiritual. Porque ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto será dado em acréscimo. Esse é o grande segredo hoje para a nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, seguir primeiro a Jesus Cristo. Então reze comigo assim: Senhor, eu ouvi a tua voz dizendo: segue-me. Eis-me aqui, Senhor.
Eu me coloco à sua disposição. O que o Senhor quer de mim? Seguir-te para onde? Para quê? Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim. Porque hoje, aqui nesse grupo de oração, dia 5 de janeiro de 2023, eu me coloco à sua disposição. E eu te peço, dai-me a graça de uma sensibilidade para eu entender a tua vontade. Dai-me a coragem para realizar o que o Senhor está me pedindo. O que o Senhor vai me pedir. E dá-me também a alegria para seguir o teu chamado. Alegria para seguir o teu chamado. Seja para apreciar as belezas do Monte Tabor, mas também para partilhar com o Senhor os sofrimentos do Calvário. Senhor, que a tua graça sempre me acompanhe, para que eu não desanime nesse ano, perante as dificuldades, para que eu não desanime diante dos abandonos de outros seguidores. Com a tua ajuda, Senhor, eu posso te seguir para onde o Senhor quiser. E eu vou ser um apóstolo com os teus apóstolos, um discípulo com os teus discípulos. Eu serei uma testemunha sua para pregar o teu reino neste mundo que espera a salvação. Eu quero, Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero me deixar ser influenciado pela tua palavra, pela tua vida. E a partir daí, influenciar as pessoas. Te seguindo, influenciar as pessoas. Eu quero ser um bom influencer. Um influencer de Jesus nesse ano de 2023. Eu quero trazer muitas pessoas para experimentar o teu amor. Mas por isso, eu quero agora experimentar. Por isso agora eu me decido a viver essa santidade. Eu quero romper, Jesus, com tudo aquilo que é velho, com os hábitos, comportamentos, atitudes. Eu quero viver algo novo na minha história. E vai pensando na sua casa, na sua família, filhos, pais, irmãos, tios. Vai pensando primeiro na família. Quantas pessoas precisam ser influenciadas? E você que escutou esta voz, você que passou a vir à igreja, você que está vindo agora, você que está aí na sua casa ouvindo, com essa sede de buscar a Deus, você vai buscando, se encontrando muitas e muitas vezes com Ele, se permitindo ser amado, curado, e aí Ele vai fazendo você exatamente uma testemunha verdadeira, autêntica. As pessoas vão olhar para você diferente, depois de um tempo de seguimento. Não é seguir hoje e já achar que amanhã as pessoas vão notar. Não, tem que seguir muito primeiro. Tem que ter um bom tempo de seguimento, no sentido de perseverança, de constância. E aí, naturalmente, as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Mas Deus está te pedindo nesse momento, nesse começo de ano. Jesus está falando ao meu coração, ao teu coração. Vem, segue-me. E a escolha da bênção é sua. Se você disser sim com todo o teu coração,
você vai experimentar muitas bênçãos. Se você disser não, Deus vai continuar esperando. Jesus vai continuar esperando você. Ele não vai te amaldiçoar. Mas a escolha estará sendo sua de não experimentar a bênção. Ela vai demorar. Ela vai tardar a chegar. Escolha a bênção hoje na sua vida. Escolha Jesus. Com seus olhos fechados. Decida-se por Ele. Decida em viver essa graça. Decida em viver isso no seu casamento, na sua casa, na sua família. E como disse aqui nessa oração, talvez caímos porque outros que seguiram caíram. Levanta, começa de novo. É um chamado pessoal, Jesus está te chamando. Pessoalmente. Teu nome. Segue-me. Segue-me.